O que define um momento que muda tudo para sempre, quando uma única decisão se torna o divisor de águas entre quem éramos e quem nos tornamos. E mais profundamente, como reagimos quando descobrimos que nossa percepção da realidade estava fundamentalmente equivocada? Esta é uma história sobre encontros que redefinem destinos, sobre o peso invisível de suposições não questionadas e sobre aquele instante preciso em que a verdade se revela de forma tão impactante que transforma não apenas o momento presente, mas ecoa através de toda uma vida. Em uma manhã de terça-feira, quando o sol ainda pintava as ruas com tons dourados suaves, duas vidas estavam prestes a se cruzar de uma maneira que nenhuma das duas poderia ter antecipado. A cidade despertava lentamente, carregando consigo os ritmos familiares de mais um dia comum, sem saber que testemunharia um momento que questionaria tudo sobre identidade, autoridade e as complexas camadas de nossa humanidade compartilhada. Doutora Helena Mendes ajustava delicadamente o espelho retrovisor de seu sedã prata, um gesto mecânico que fazia todas as manhãs há 15 anos. Suas mãos, que haviam segurado a balança da justiça em centenas de decisões judiciais, moviam-se com a precisão serena de quem encontrou seu propósito na vida. Aos 42 anos, ela carregava uma elegância natural que transcendia as roupas que vestia. Naquele dia, um conjunto social discreto em tons de azul marinho que refletia sua personalidade, sóbria, respeitosa, profundamente consciente do peso de sua responsabilidade. O trajeto até o fórum era uma meditação matinal. Helena observava a cidade através das janelas, conectando-se silenciosamente com as vidas que se desenrolavam ao seu redor. Cada semáforo, cada esquina, carregava memórias de casos que havia julgado, de famílias que haviam passado por seu tribunal, de momentos em que suas decisões haviam alterado o curso de vidas humanas. Era uma responsabilidade que ela nunca tomava levianamente. Naquela manhã específica, uma ligação urgente do cartório a fez desviar de sua rota habitual. Um processo que precisava de revisão imediata, uma situação delicada que exigia sua atenção antes do início das audiências. Helena dirigiu através de um bairro que raramente frequentava, suas ruas mais estreitas e movimentadas, contrastando com o ambiente mais tranquilo de seu percurso usual. A poucos quarteirões de distância, Cabo Anderson Silva iniciava mais um turno de patrulhamento. 15 anos de serviço policial haviam moldado sua percepção do mundo de maneiras que ele próprio não compreendia completamente. Suas experiências nas ruas criaram camadas de alerta constante, uma hipervigilância que o mantinha preparado para situações de risco, mas que também filtrava sua visão da realidade através de lentes que nem sempre refletiam a verdade completa. Anderson era conhecido entre seus colegas como um policial dedicado, alguém que levava seu juramento de proteger e servir com seriedade genuína. Sua esposa frequentemente comentava sobre como ele chegava em casa, carregando o peso do mundo nos ombros, preocupado com cada decisão tomada durante o expediente. Era um homem que se importava profundamente com seu trabalho, mas cujas experiências acumuladas haviam criado padrões de pensamento que ele nunca havia questionado conscientemente. Naquela manhã, uma sequência de chamadas sobre atividades suspeitas na região havia deixado Anderson em estado de alerta elevado. Roubos recentes, tentativas de furto, uma sensação geral de insegurança que pairava sobre o bairro. Sua mente processava informações com a rapidez treinada de anos de experiência, mas também com as limitações inerentes a qualquer perspectiva humana. Perspectiva essa moldada por experiências passadas e expectativas inconscientes. O momento do encontro chegou de forma absolutamente comum. Helena parou em um semáforo, verificando novamente o endereço em seu GPS, quando notou o carro de polícia se posicionando atrás dela. Não pensou muito sobre isso. Policiais eram parte do tecido urbano, uma presença familiar em sua vida profissional. Como juíza, ela trabalhava diariamente com representantes da lei, compreendia os desafios de sua profissão, respeitava profundamente aqueles que dedicavam suas vidas à proteção da comunidade. Anderson observou o sedã à sua frente, com a atenção automática de um profissional experiente.
O carro parecia não se encaixar perfeitamente no padrão do bairro, sua aparência mais cuidada contrastando com o ambiente ao redor. Sua mente, treinada para notar inconsistências, registrou detalhes: placa limpa, carro bem mantido, condução cuidadosa. Em outro contexto, esses seriam sinais positivos. Naquele momento específico, sob a influência de alertas recentes e expectativas preconcebidas, tornaram-se motivos para a investigação. A abordagem aconteceu após Helena estacionar próximo ao cartório. Anderson acionou os sinais luminosos e se aproximou do veículo com a postura profissional que havia desenvolvido ao longo dos anos. Seus movimentos eram precisos, sua expressão séria, mas não necessariamente hostil. Ele seguia protocolos estabelecidos, procedimentos que havia executado centenas de vezes antes. Helena observou pelo espelho retrovisor a aproximação do policial com a tranquilidade de quem não tinha nada a esconder. Suas mãos permaneceram visíveis sobre o volante, uma postura que havia adotado automaticamente, não por medo, mas por respeito aos protocolos que ela conhecia de seu trabalho no sistema judicial. "Bom dia, senhora." "Documentos, por favor," solicitou Anderson com voz firme, mas educada. Sua postura era profissional, mas seus olhos carregavam uma intensidade que refletia suas expectativas sobre a situação. "Claro, oficial," respondeu Helena com a mesma cortesia natural que caracterizava todas suas interações. Seus movimentos eram deliberados e calmos enquanto alcançava sua bolsa. Não havia pressa ou nervosismo, apenas a cooperação natural de uma cidadã que respeitava a autoridade legítima. Foi durante esses primeiros momentos da interação que as complexidades da situação começaram a se revelar. Anderson, influenciado por suas experiências e pelos alertas recentes, interpretava a presença de Helena através de filtros que distorciam sua percepção. Sua mente processava informações baseadas em padrões estabelecidos, em expectativas moldadas por casos anteriores, em suposições que ele não reconhecia conscientemente estar fazendo. Helena, por sua vez, mantinha-se serena, mas gradualmente começou a perceber nuances na abordagem que sugeriam algo além de uma verificação de rotina. A intensidade do olhar de Anderson, certas perguntas que pareciam carregar pressuposições implícitas, uma qualidade na interação que não se alinhava completamente com verificações padrão que ela havia presenciado em outras ocasiões. As perguntas se tornaram mais específicas, mais investigativas. Anderson queria saber o que Helena estava fazendo naquele bairro, por que seu carro havia chamado sua atenção, se ela tinha explicações para certas inconsistências que ele percebia. Suas questões eram formuladas dentro dos limites de sua autoridade, mas carregavam um súbiton que revelava suas suspeitas não declaradas. Helena respondeu a cada pergunta com paciência e precisão. Explicou sua necessidade de ir ao cartório, forneceu detalhes sobre sua rota alterada, manteve-se cooperativa mesmo quando as implicações das perguntas começaram a ficar mais claras. Sua experiência no sistema judicial havia lhe ensinado a importância de manter a calma mesmo em situações desconfortáveis. Foi durante essa troca que Anderson solicitou que Helena saísse do veículo para uma verificação mais detalhada. O pedido foi feito dentro dos protocolos, mas o momento marcou uma escalada na tensão da situação. Helena atendeu ao pedido com dignidade, mas internamente começou a processar a realidade de que estava sendo tratada como suspeita em vez de cidadã. Os minutos que se seguiram carregaram uma qualidade surreal. Anderson conduziu uma revista do veículo enquanto Helena aguardava, observando a situação com uma mistura de surpresa e crescente compreensão sobre as dinâmicas em jogo. Não era raiva que ela sentia. Sua experiência como juíza havia lhe ensinado sobre as complexidades do comportamento humano. Era mais uma tristeza profunda sobre as realidades sistêmicas que aquela situação revelava. Pause aqui por um momento e compartilhe comigo. De onde você está assistindo este vídeo? Qual das histórias aqui do canal mais tocou seu coração até agora? Deixe nos comentários sua reflexão sobre momentos como estes, quando percebemos as camadas invisíveis que moldam nossas interações humanas. Foi quando Anderson encontrou o documento judicial em sua bolsa que tudo mudou. O papel oficial carregava seu nome completo, seu título, sua fotografia.
Doutora Helena Mendes, juíza de direito da comarca. As palavras pareciam saltar do documento, reconfigurando instantaneamente toda a realidade da situação. O momento de reconhecimento foi visceral. Anderson sentiu uma mudança física em seu corpo, aquela sensação de quando o chão parece desaparecer sob nossos pés. Seus olhos moveram-se rapidamente entre o documento e Helena, processando uma verdade que reescrevia completamente sua compreensão dos últimos 20 minutos. Helena observou a transformação no rosto de Anderson com uma compaixão que transcendia a situação imediata. Ela havia presenciado muitos momentos de revelação em seu tribunal, sabia reconhecer aquele instante preciso quando a realidade se revela de forma impactante. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma tristeza suave por todas as implicações daquele momento. Doutora, Senhora, eu não sabia, Anderson começou, sua voz carregando o peso de uma descoberta que mudava tudo. As palavras pareciam inadequadas para expressar a magnitude de seu reconhecimento, a complexidade de emoções que se desenrolavam dentro dele. Helena respondeu com a graça que havia caracterizado toda a interação. Oficial, sei que você estava cumprindo seu dever. Compreendo as pressões de sua profissão. Suas palavras carregavam uma generosidade que Anderson não esperava, uma compreensão que tornava o momento ainda mais poderoso. O que se seguiu foi um silêncio carregado de significado. Ambos processavam as implicações do que havia acontecido, não apenas os eventos imediatos, mas as verdades mais profundas sobre percepção, expectativa e os filtros invisíveis através dos quais vemos uns aos outros. Anderson devolveu os documentos com mãos que tremiam sutilmente. Doutora, eu preciso pedir desculpas. Minhas suspeitas não tinham fundamento. Eu me deixei levar por... Ele parou, lutando para encontrar palavras que pudessem expressar a complexidade de seu reconhecimento. Por experiências passadas, Helena completou gentilmente. Por padrões que nossa mente cria para processar informações rapidamente. Não o julgo por isso, oficial. Todos carregamos esses filtros. O importante é o que fazemos quando os reconhecemos. A conversa que se desenvolveu nos minutos seguintes transcendeu o evento específico. Anderson, com uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem, começou a falar sobre suas experiências, sobre como certas situações haviam moldado suas expectativas, sobre a dificuldade de manter objetividade absoluta em uma profissão que exige decisões rápidas baseadas em observações parciais. Helena escutou com a mesma atenção respeitosa que dedicava às pessoas em seu tribunal. Sua experiência havia lhe ensinado que momentos de verdadeira conexão humana frequentemente emergem de situações de tensão, quando as máscaras sociais são temporariamente removidas e as pessoas se encontram em sua humanidade mais autêntica. Doutor, posso perguntar algo? Anderson disse, sua voz carregando uma hesitação respeitosa. Claro, Helena respondeu, incentivando-o com um aceno suave. Como você mantém a esperança? Em seu trabalho, vendo todas as injustiças que passam pelo seu tribunal, como você não perde a fé na humanidade? A pergunta revelou uma profundidade na reflexão de Anderson, que ia muito além do evento imediato. Helena percebeu que aquele momento havia desencadeado questionamentos mais amplos sobre propósito, sobre justiça, sobre as complexidades de servir à comunidade em um mundo imperfeito. Por que encontro momentos como este? Ela respondeu com sinceridade. Momentos em que pessoas genuínas como você reconhecem suas limitações e escolhem crescer. Isso me lembra que a mudança é possível, que a compreensão pode emergir mesmo das situações mais difíceis. Os dois continuaram conversando por mais alguns minutos. Uma troca que transformou uma abordagem policial em um momento de conexão humana genuína. Anderson compartilhou suas aspirações de se tornar um policial melhor, mais consciente de seus próprios preconceitos. Helena falou sobre a importância de sistemas que apoiem tanto oficiais quanto cidadãos em construir uma sociedade mais justa. Quando finalmente se separaram, ambos carregavam algo diferente do que haviam trazido para aquele encontro. Anderson havia ganhado uma perspectiva sobre as complexidades de percepção e julgamento que influenciaria profundamente seu trabalho futuro. Helena havia experimentado novamente
a capacidade humana de crescimento e transformação que continua a alimentar sua fé na justiça. Nos dias que se seguiram, Anderson encontrou-se repensando não apenas aquele encontro específico, mas padrões mais amplos em suas interações profissionais. Começou a questionar suposições automáticas, a buscar segundas opiniões de colegas, a participar de treinamentos de sensibilidade que anteriormente havia considerado desnecessários. Helena, por sua vez, incorporou a experiência em suas reflexões sobre o sistema judicial, não como uma fonte de amargura, mas como um lembrete da importância de humanizar todos os aspectos da aplicação da justiça, de compreender as pressões que moldam as ações de todos os profissionais do sistema. Meses depois, seus caminhos se cruzaram novamente em um contexto profissional. Anderson estava testemunhando em um caso que passava pelo tribunal de Helena. O reconhecimento foi mútuo e imediato, acompanhado de um aceno respeitoso que carregava todo o peso de sua experiência compartilhada. Após a audiência, Anderson se aproximou com a mesma vulnerabilidade que havia caracterizado seu segundo encontro. Doutora, queria que soubesse que aquele dia mudou minha forma de trabalhar. Tenho sido mais cuidadoso, mais questionador de minhas próprias reações. Helena sorriu com uma calidez que transcendia formalidades profissionais. E eu aprendi também, oficial, sobre resiliência, sobre paciência, sobre a importância de ver a pessoa por trás do uniforme. Sua história tornou-se, de forma discreta, parte das conversas nos corredores do tribunal e na delegacia. Não como um escândalo ou fonte de divisão, mas como um exemplo de como encontros difíceis podem gerar crescimento mútuo quando abordados com honestidade e compaixão. Anos se passaram e ambos continuaram seus respectivos serviços públicos, carregando as lições daquele encontro matinal. Anderson desenvolveu reputação como um policial que equilibrava a vigilância necessária com humanidade genuína. Helena continuou tomando decisões judiciais informadas, não apenas pela lei, mas por uma compreensão profunda das complexidades humanas que moldam cada caso. O legado de seu encontro não reside nos detalhes específicos do que aconteceu, mas na demonstração de que transformação genuína é possível quando abordamos nossas limitações com honestidade e nossa humanidade compartilhada com compaixão. Se esta história despertou reflexões em você, considere se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que exploram a profundidade das conexões humanas e os momentos que nos definem. E compartilhe nos comentários suas próprias experiências sobre segundas impressões, crescimento pessoal e aqueles encontros que mudaram sua perspectiva sobre o mundo. Sua voz enriquece nossa comunidade e nos lembra de que todas essas jornadas de transformação são fundamentalmente jornadas compartilhadas.